E aí galera, é isso mesmo, infelizmente o conflito entre Ucrânia e Rússia realmente aconteceu. Conflito importantíssimo e que fala muito sobre como o mundo deve se portar com relação a esses dois países. Muitas pessoas acreditam que talvez isso não venha a influenciar a Fórmula 1 de uma forma geral, mas essas pessoas estão completamente enganadas. Na verdade, a Fórmula 1 é uma das categorias que talvez mais sofra com isso, e por diversos motivos, e é óbvio que eu vou trazer nesse vídeo especificamente. Começando, aí para falar sobre o GP da Rússia. Todo mundo sabe, na verdade, que a Rússia tem um GP que acontece lá no país todos os anos, o GP de Sochi, que é importantíssimo para a categoria, realmente ajuda muito no turismo russo e, claro, é uma forma de abrir as portas para o Oriente e também para o país ali da Rússia. Mas o grande problema é que com essa nova guerra ali entre Ucrânia e Rússia, esse GP pode sim ser cancelado. E não é assim apenas algo que o pessoal está falando, um tipo de rumor ou algo nesse sentido. Na verdade, alguns pilotos têm falado sobre essa situação. Sebastian Vettel e Max Verstappen, inclusive, já disseram que não são a favor do GP da Rússia. Inclusive, o próprio Sebastian Vettel já disse que se acontecer um GP da Rússia nos próximos anos, ele não irá nesse GP enquanto a guerra não terminar. Max Verstappen tem mais ou menos o mesmo pensamento de Sebastian Vettel com relação a isso. Então, aparentemente, o GP da Rússia pode mesmo ser cancelado. E a possível substituição do GP da Rússia seria pelo GP da Turquia de Fórmula 1, que foi um GP que todo mundo queria ver nesse ano e que realmente, aparentemente, não iria acontecer se não fosse esse cancelamento. Acaba que Nikita Mazepin, que é um piloto russo, também se manifestou com relação a isso e ele disse que o GP da Rússia deve acontecer mesmo com isso tudo, com essa questão ali, dessa guerra ali entre Rússia e Ucrânia que começou no dia de hoje. A FIA vai sim reunir as equipes para que ela possa falar mais sobre esse assunto hoje mesmo, na noite aí dessa quinta-feira, para que ela possa discutir e entender um pouco mais sobre o que deve acontecer aí os próximos passos da federação de uma forma geral com relação a esse acontecimento. Outra questão importante e que é claro que tem muito mais a ver com rumores dessa vez, mas que fazem todo sentido, é como que a Haas deve se portar com relação a isso tudo. Talvez nesse momento você se pergunte, mas por quê? O que a Haas tem a ver com essa situação da Rússia? Ela não é uma equipe americana de Fórmula 1? Eu vou até colocar o carro na tela para que vocês possam entender um pouco mais. Como vocês podem perceber, o carro tem o patrocínio principal da Ural Khalil, que é justamente a empresa do pai de Nikita Mazepin, uma empresa russa e que financia a equipe Haas. E como nós podemos perceber através aí das cores do carro, é justamente isso que a equipe traz, Uma equipe que tem a bandeira russa como ali principal bandeira mesmo. E acaba que em um esporte que é majoritariamente europeu, pode ser que não pegue muito bem em um carro com a bandeira russa, ainda mais um país que teoricamente tem cometido sim crimes de guerra aí, nesse dia de quinta-feira e que deve continuar cometendo no decorrer dos próximos dias. Isso é sim uma situação muito importante e que pode fazer sim com que a própria equipe Haas mude de formato. Começando pelo fato da possível perda do financiamento da Ural Khalil, que realmente é muito importante aí para a equipe Haas nesse momento e que foi uma das principais uma das principais financiadoras desses últimos anos da equipe Haas. Se não fosse a Ural Khalil, tinha a possibilidade sim da Haas acabar não continuando na Fórmula 1 nos últimos anos. Outra questão muito importante é justamente o próprio Nikita Mazepin estar nessa equipe americana. É claro, gente, é muito estranho de certa forma uma equipe americana com um financiamento russo. Galera, isso realmente é muito esquisito, ainda mais depois de tudo que aconteceu no dia de hoje. a tendência é que comece a haver algum tipo de atrito nessas negociações.
E se acontecer, por exemplo, de Nikita Mazepin se ausentar da Fórmula 1, como alguns boatos têm falado, é muito provável que Pietro Fittipaldi, é isso mesmo, o piloto brasileiro, talvez entre no lugar de Nikita Mazepin nessa situação. Gunther Steiner já disse com todas as palavras que Pietro Fittipaldi tem sim a habilidade, as possibilidades, o talento de uma forma geral para substituir qualquer um dos dois pilotos da equipe russa. Realmente, Pietro Fittipaldi é um piloto diferenciado e ele tem toda a capacidade para fazer isso. Então, provavelmente, se Nikita Mazepin se ausentar da Fórmula 1, acabar saindo da categoria, muito provável que quem entre no lugar dele seja justamente Pietro Fittipaldi. Outra grande possibilidade também é justamente da compra, ou pelo menos financiamento, do Andretti, que tem interesse a entrar aí na Fórmula 1 nos próximos dias. Ela já se manifestou nesse sentido e ela deseja entrar para a categoria nos próximos anos aí da Fórmula 1. E seria sim uma boa oportunidade dela entrar na Fórmula 1 nesse momento específico, ainda mais com essa fragilidade da Haas. Seria uma boa equipe para ela investir e talvez também trazer outro piloto que já é antigo na Fórmula 1, o próprio Romain Grosjean, que saiu da Haas há alguns anos atrás, depois de alguns problemas ali com a equipe, também da queimadura que ele sofreu depois de um acidente seríssimo, e talvez ele também poderia entrar no lugar de Nikita Mazepin. É claro que isso tudo são suposições, são rumores e que eu venho trazendo aqui no canal, mas que eu acho que é importante que a gente possa estar considerando. A possibilidade da entrada de um piloto brasileiro, a possibilidade da saída de financiamentos russos e de um piloto russo. E é claro que não dá para descartar também a possibilidade da própria equipe Haas não ter mais a capacidade de se manter na Fórmula 1 e sair justamente por falta de financiamento, por falta de incentivo financeiro. Outra questão aí que a gente tem que falar, e agora já não tem muito a ver aí sobre essa questão da guerra e tudo mais, é sobre a Mercedes. Quem pilotou na Mercedes hoje pela manhã foi justamente o piloto inglês Lewis Hamilton. Tá aí as imagens, né, do próprio carro da Mercedes nos boxes e na verdade ele andou muito bem nessa manhã. Apesar de não ter feito tempos muito velozes, ele conseguiu com toda certeza suprir ali as necessidades da Mercedes. Fez muitas voltas nessa manhã e conseguiu provavelmente coletar um grande número de dados para a equipe alemã. Isso realmente é muito importante. Uma das questões que as equipes precisam mais focar nesse momento é a coleta de dados, principalmente pelo fato de que elas precisam entender como o carro vai funcionar, essas novas regras e coisas nesse sentido. E um grande problema que as equipes têm sofrido é justamente o problema de porpoising, que o pessoal tem chamado aí, essa questão de porpoising, né? E o que é o porpoising? Eu vou colocar aqui uma imagem do carro da Red Bull, que é outro que também tem sofrido disso, para que vocês possam entender um pouco mais. Ó, o carro da Red Bull e todos os carros da Fórmula 1 têm a asa dianteira, por exemplo, e sempre tiveram. Entretanto, nos anos anteriores da Fórmula 1, eles não tinham tanto assim efeito solo. Na verdade, isso é algo que foi proibido pela categoria lá nos anos 80, por problemas e tudo mais, que não vem a esse caso. A grande questão é que nos anos anteriores, eles utilizavam principalmente o downforce das asas do assoalho. Nesse momento também é utilizado esse downforce através do efeito solo. O grande problema é que durante as retas os carros começam a aumentar ali a pressão aerodinâmica, é óbvio. O arrasto aumenta, a pressão aumenta e, consequentemente, quanto mais o carro acelera, mais essa pressão aumenta. Até que chega um ponto que acontece uma certa turbulência. A pressão embaixo do carro fica tão alta, mas tão alta, que começa a mudar ali com relação à pressão em cima do carro. E acaba que sendo assim um grande problema. E aí, na hora que isso acontece, a pressão vem para baixo do carro de Fórmula 1 e levanta as rodas dianteiras. Posteriormente, ela vai para a parte de cima do carro de Fórmula 1 e abaixa as rodas dianteiras. Esse fenômeno especificamente acaba deixando sim como um grande problema na questão de trepidação, que é algo que um amigo meu aqui, um cara que está aqui na live, falou sobre essa situação.
acontece mesmo essa mudança, essa transição entre a pressão da parte de cima do carro e a pressão da parte de baixo. E o carro fica pulando de certa forma, né? Basicamente, todas as equipes da Fórmula 1 têm sofrido com isso. A Mercedes foi um carro que o pessoal percebeu com clareza que realmente tem tido esse problema de porpoising. É justamente esse aumento alternado de pressão. E era também muito comum na década de 80 da Fórmula 1. E basicamente a única forma de conseguir se sobrepor a esse problema é conseguindo fazer com que a pressão aerodinâmica seja constante, ou seja, mesmo em velocidades extremamente altas, ela continue sendo constante ou na parte de cima ou na parte de baixo do carro. Senão, sempre eles vão ter esse problema aí da roda dianteira saindo do chão de uma forma geral. A própria Red Bull, que é a equipe que eu acabei de mostrar, tem tido problemas também de porpoising. Ela também tem tido essa questão do carro saindo do chão. E é justamente por isso que eles têm mantido o DRS fechado. Aparentemente, uma das formas que as equipes têm conseguido fazer com que esse problema seja solucionado ou pelo menos diminuído é justamente através ou da abertura ou do fechamento do DRS nas retas. Esse sim é uma das grandes possibilidades e que faz com que essas equipes consigam ultrapassar, se sobrepor a esse problema nesse momento, coletar dados para que em outro momento elas consigam consertar esse problema mesmo em situações normais. Outra questão da Red Bull que a gente tem que falar hoje é que eles tiveram problemas gravíssimos, problemas muito graves. Não é à toa que hoje foi o dia de Sérgio Pérez pilotar o RB18 tanto pela manhã quanto na parte da tarde. O grande problema é que o próprio Pérez teve problemas com o carro, aparentemente na caixa de câmbio. Pelo menos, segundo TheRace.com, o próprio Sérgio Pérez teve mesmo esses problemas na caixa de câmbio do RB18, parou no meio da pista e causou uma bandeira vermelha naquele momento. Agora, aparentemente, isso não é algo muito grande para se preocupar nesse sentido. A grande questão, e que realmente pode trazer preocupação, é que o próprio Sérgio Pérez acabou ficando muito tempo fora da pista. Olha aí ele nos boxes da Fórmula 1, lá do circuito de Barcelona. Ele ficou muito tempo fora da pista, o carro estragou no final ali da primeira sessão, da parte da manhã ali, nessa pré-temporada em Barcelona. Isso foi um grande problema, não é à toa que ele ficou quase 3 horas fora da pista na segunda parte. E para quem não sabe, cada uma das sessões tem 4 horas. Foram 3 horas perdidas da Red Bull por conta desse problema na caixa de câmbio. Isso já demonstra, sim, certa falta de confiabilidade das questões ali, dos elementos do motor da Honda para esse ano. Claro que não pode querer dizer tanta coisa assim, mas é algo que a gente tem que ficar de olho, porque nesse momento, na pré-temporada, que a gente consegue analisar e perceber essas questões de falta de confiabilidade nos carros da Fórmula 1. Outra questão importante também foi o próprio chefe Mattia Binotto, que veio falar assim sobre essas questões aí da Fórmula 1 de uma forma geral, como eles têm lidado com as coisas e aparentemente eles não se consideram a melhor equipe nesse momento. Na verdade, segundo ele mesmo, a Ferrari não é a melhor equipe nesse momento e eles têm sim sido superestimados, pelo menos segundo o próprio Mattia Binotto. Olha o que ele disse aqui em entrevista. Não somos o time mais forte, ainda estamos no pelotão intermediário, não o favorito. Vamos começar a falar um pouco mais sobre como ficaram aí os tempos de volta, quem ficou em primeiro, segundo lugar e também quem fez mais volta nessa sessão do segundo dia. Tá aí os resultados. Em primeiro lugar ficou Charles Leclerc, segundo lugar Gasly, terceiro Ricciardo e tudo mais. Olha só, a Ferrari conseguiu fazer 79 voltas com Leclerc e mais 71 com Carlos Sainz. Realmente incrível, em torno ali de 150 voltas somando os dois pilotos, o que é realmente um resultado muito bacana para a equipe Ferrari. Depois vem ali o Gasly com a AlphaTauri, que também fez 147 voltas. Ele pilotou sozinho nos treinos da parte da manhã e da tarde.
depois Ricciardo com 126 voltas, que também pilotou sozinho, e depois George Russell com 66 e que vem justamente ali com o próprio Lewis Hamilton em último lugar, que fez 46 voltas. Isso significa basicamente que foram 106 voltas hoje, somando a Mercedes, o que relativamente é sim algo um pouco mais preocupante. E como a gente pode perceber aí também, através desse gráfico, o próprio Sérgio Pérez fez apenas 78 voltas, que não é tão pouco assim, mas ele perdeu muito tempo. A grande sorte foi justamente porque ele conseguiu fazer muitas voltas no período da manhã. Enfim, o que você achou disso tudo? Não esquece de se inscrever nesse canal se você curtiu a análise, gostou desse vídeo de uma forma geral. Esse vídeo foi um pouco maior mesmo do que o normal, mas é importante porque tem muitas coisas importantíssimas que aconteceram no decorrer desse dia e que eu pude e tinha que trazer nesse vídeo do Hora do Piloto. Se você gostou desse vídeo, se inscreve e não esquece, fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!